Tem sim, pode. Em que, na verdade, o assunto, ele seria o mais importante da vida cristã. Ele seria, é o milagre mais glorioso, mais sublime que aconteceu em toda a história da humanidade. E nessa noite eu gostaria de falar sobre a ressurreição. E sobre a ressurreição de Cristo e sobre a ressurreição dos mortos. De que um dia todos nós, aqueles que já estiverem partido para a glória, no dia em que o Senhor voltar, todos nós ressuscitaremos e encontraremos com Ele nos céus. E nós vamos entender um pouco nessa noite, com a misericórdia e a graça do Senhor, nós vamos entender um pouco sobre essa redenção, sobre essa ressurreição, sobre a importância, como se dará, como será o nosso corpo e qual a importância que ela tem para as nossas vidas. E o texto que eu gostaria de ler se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 15. Todo o capítulo 15 de 1 Coríntios, ele trata sobre a ressurreição. Mas eu gostaria de ler apenas do versículo 58, dos 50 ao 58. E eu gostaria de deixar como dever de casa para os irmãos. Eu acredito que a maioria aqui já faz tempo que não escuta essa palavra, né? Dever de casa. Os irmãos vão ficar com a tarefa de ler todo o capítulo 15 de 1 Coríntios. Porque lá o apóstolo Paulo, ele detalha sobre a ressurreição em todas as fases, a de Cristo, a nossa. Nessa noite eu vou falar um pouco, mas para você poder entender melhor, seria necessário ler todo o capítulo 15. Então fica como tarefa de casa, amém, irmãos? Ouvi poucos amém, mas amém. Então 1 Coríntios capítulo 15, iremos ler do versículo 50 ao versículo 58. Diz assim: mas digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Mas quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graça a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Então nós estamos, irmãos, diante desse texto, que ele é a maior reflexão que temos na palavra de Deus sobre ressurreição. E talvez nós podemos nos perguntar, por que é tão necessário falar sobre ressurreição para uma igreja de Cristo? Porque essa carta aqui de Paulo, ele escreve direcionada à igreja de Corinto. E a gente imagina que todos aqueles que fazem parte do cristianismo, que já aceitaram a Cristo como seu Salvador, entendem que existe a ressurreição. Entendem que Cristo de fato veio, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Então talvez não se fazia necessário uma palavra dessa para os cristãos. Mas por que Paulo faz isso? Porque
a igreja de Corinto, ela estava sendo influenciada pela cidade, porque Corinto, ela era uma cidade grega, e como nós bem sabemos no decorrer da história, que quando os gregos eles dominaram o mundo, eles espalharam a sua cultura, os seus ensinamentos, a sua filosofia, e os gregos, eles não acreditavam na ressurreição. A única coisa que talvez do Evangelho, a única coisa que talvez não fazia sentido para os gregos, pode abaixar só um pouquinho o retorno, só um pouquinho, tá? A única coisa que não fazia sentido para os gregos era a questão da ressurreição, porque eles acreditavam que a alma era boa, mas que o corpo era mau. Eles não acreditavam que da carne, do corpo humano, poderia sair algo bom. Então eles acreditavam que, uma parte deles acreditava que quando a pessoa morria, a alma separava do corpo. Nesse momento a alma estava sendo liberta, já que o corpo era considerado como uma prisão para a alma. Então a alma iria para o Seol, segundo Platão, e o corpo acabava por ali, iria para a terra, voltava para o pó, e não mais iria servir para nada o corpo. Já os epicureus, eles acreditavam que quando morresse, acabou, não haveria continuação nem da alma, e não teria como também o corpo ser ressuscitado. E esse pensamento, ele acabou começando a tomar espaço no meio da igreja de Corinto. Os irmãos, por ali ser uma igreja, ou ser uma cidade, né, colonizada pelos gregos, mesmo depois da tomada pelos romanos, mas esse conhecimento, esse pensamento já estava impregnado na mente das pessoas. E chega um determinado momento em que a igreja de Corinto, eles começam a pensar dessa forma, eles começam a negar esse evangelho que Paulo havia pregado para eles anteriormente, porque eles começam a negar o fato da ressurreição. Eles começam a negar que não haveria ressurreição para os mortos. E esse pensamento começa a influenciar a igreja. E por isso que Paulo, ele escreve esse texto. E ele é muito claro, através desse capítulo, de o porquê de existir a ressurreição e qual a importância dessa ressurreição para os cristãos. Um cristão que não acredita que Cristo ressuscitou, ele não é cristão. Não tem como a gente acreditar, uma pessoa acreditar apenas em uma parte do Evangelho. Tem que ser no Evangelho por completo, ainda mais se tratando da ressurreição de Cristo. E isso era o que estava acontecendo com a igreja de Corinto. E aí Paulo começa, no versículo de 1 até o 11, Paulo começa a falar por que a ressurreição de Cristo é real. E aí ele começa a dar algumas evidências. Ele fala que primeiro Cristo apareceu para Cefas, depois ele apareceu para os 12, depois de mais um tempo ele apareceu para os 500, e dentro desses 500 que Cristo apareceu, quando Paulo ele escreve essa carta, e essa carta chega ali para a igreja de Corinto, dentre esses 500, muitos ainda estavam vivos. Então, se fosse uma mentira, essas pessoas teriam levantado contra, teriam falado, não, o apóstolo Paulo se equivocou, nós não encontramos com Cristo, não foi de fato Cristo que nós encontramos naquele caminho, ele não apareceu para a gente, foi apenas um espírito ou algo semelhante. Mas não, Paulo deixa bem claro, e aquelas testemunhas ali evidenciam que Cristo de fato ressuscitou. E em que corpo que Cristo ressuscitou? Em um corpo de glória. E é nesse corpo que todos nós, se Cristo voltar hoje, nós seremos transformados. E esse nosso corpo físico será um corpo totalmente glorificado, assim como o de Cristo. E aí talvez a gente pode pensar que, mas quem escreveu a Bíblia foram homens
inspirados por Deus, eram homens que acreditavam em Deus. Mas há também relatos de um historiador que viveu no período de Cristo, o nome dele é Flávio Joséfo. Ele afirma que existiu um homem chamado Jesus, que foi morto por Pôncio Pilatos, e que ao terceiro dia ele ressuscitou, e os seus discípulos são testemunhas disso. Então não foi apenas o apóstolo Paulo, não foram apenas os discípulos, não foram apenas os cristãos daquela época que sabiam da existência de Cristo e de que ele havia ressuscitado, mas um historiador que nunca se converteu, ele registra em seus livros que houve esse Jesus que ressuscitou. Então a gente consegue perceber que há mais uma evidência de que Cristo de fato ressuscitou. E um outro motivo de por que realmente Cristo ressuscitou. Imagine, irmãos, naquele tempo em que praticamente quase ninguém acreditava na ressurreição, apenas aqueles que conheciam a Cristo, como que essa minoria iria resistir às prisões, iria resistir à perseguição, aos açoites, por defender uma tese de que eles realmente não acreditassem, de que eles não tivessem convicção de que fosse verdade. Nenhum de nós estaríamos dispostos a sofrermos por conta de uma mentira. Iria chegar um determinado momento em que eu tenho certeza que não, é melhor eu confessar, ou é melhor eu abandonar o barco, é melhor eu sair, porque se eu tiver que morrer por uma mentira, seria um pouco demais. Se eu confessar, vai doer menos. Então a gente consegue ver mais um motivo da ressurreição de Cristo ser real. E se Cristo ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. E é o que Paulo diz nos versículos 12 até o 19. Porque se nós pregamos que Cristo ressuscitou, certamente nós ressuscitaremos também. Porque caso contrário, a nossa fé é vã. Nós não teríamos esperança. De que adiantaria talvez nós que nós abríssemos mão das nossas vontades, dos nossos prazeres, sem ter essa certeza, essa convicção de que um dia nós estaremos com Cristo na glória? De que adiantaria nós virmos aqui para a igreja, seja na escola dominical no domingo pela manhã, no culto à noite, na quarta-feira, na sexta, no sábado, no nosso encontro com os jovens? Todo sábado, viu, irmãos, nós estamos com o encontro com os jovens. Então mande seus filhos, seus netos, para que possam participar conosco. Então de nada adiantaria sofrer por conta de uma mentira. E sem falar que seria em vão a nossa vinda aqui nos cultos, porque nós iríamos fazer tudo isso, e quando chegasse no dia da nossa morte, tudo iria acabar. Acabou aqui. Não vivi prazeres, não satisfiz as minhas vontades, e ainda não vou ter mais nada além disso. Conhecendo o nosso Deus, sabendo o quanto Ele nos ama, e sabendo como Cristo se entregou por nós, nós precisamos ter essa convicção, irmãos, de que não acaba aqui, não termina na nossa morte. Nós iremos viver o melhor de Deus ainda, e não vai ser por 10, por 20, por 30, por 50, por 100 anos, vai ser por toda a eternidade. Então é por isso que nós precisamos crer, irmãos, que Cristo ressuscitou. O fato de Cristo ter ressuscitado é a garantia que nós temos, que nós também ressuscitaremos, se Ele não voltar com a gente vivo ainda, né? Então nós precisamos ter essa convicção, nós precisamos ter essa certeza. E o Senhor usa o apóstolo Paulo ali para dizer para os irmãos de Corinto, do versículo 20 ao 39, sobre a ressurreição dos crentes. E aí tem um detalhe interessante aqui quando ele fala sobre a ressurreição de Cristo, porque Paulo diz que Cristo é a primícia
são as primícias da ressurreição. E o que são primícias? Aquilo que é primeiro, podemos dizer assim. Mas aí a gente pensa, Cristo foi o primeiro a ressuscitar ao longo da história da humanidade? Cristo foi o primeiro? Não. Nós temos relatos de Elias, de Eliseu, Pedro, o próprio Jesus. Então todas essas pessoas ressuscitaram antes de Cristo. Então por que Cristo é a primícia? Porque todas essas pessoas que ressuscitaram, elas morreram. Todos esses homens e mulheres que ressuscitaram, eles voltaram com o seu corpo mortal. Somente Cristo ressuscitou em um corpo glorificado. Então é por isso que Cristo é a primícia da ressurreição. Primeiro Ele, e aí o texto deixa bem claro, depois os crentes. Nós, se nós já tivermos partido para a glória, quando o Senhor voltar, nós ressuscitaremos e encontraremos com Ele nos céus e passaremos com Ele por toda a eternidade. E por mais, irmãos, que as pessoas tentam negar essa verdade, ela prevalece até hoje. Quantos já morreram por defender este evangelho? E quantos ainda morrerão por crer nessa palavra? Então nós precisamos ter essa convicção em nossas vidas. Nós precisamos de fato acreditar que um dia o nosso corpo será transformado em glória, assim como o de Cristo. E aí Paulo continua detalhando sobre a ressurreição no versículo 35 até o 49. E aí é onde Paulo fala sobre como será o nosso corpo. Talvez quando a gente pensa sobre o porvir, né, sobre como vai ser a escatologia bíblica, né, a doutrina das últimas coisas, eu acredito que muitas pessoas têm curiosidade de saber quando se dará, como será, né? Eu lembro de uma certa vez que algumas pessoas pediram para poder dar um estudo sobre escatologia. Eu falei assim, meu Deus, consegui não fazer, até porque além de ser muito complexo, eu ainda não tenho essa capacidade. Mas sabe uma coisa que me tranquiliza e que eu acho que precisa tranquilizar cada um dos irmãos? Não preocupa como vai ser, não. Não preocupa quando vai ser, não. Só que Ele está lá. Porque o apóstolo Paulo diz que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, é o que Cristo tem preparado para as nossas vidas. Então, se nós conseguimos nos alegrar com a presença de Cristo aqui, com todas as nossas falhas, com todas as nossas dificuldades, com o nosso corpo imortal, imagina como nós iremos alegrar com Cristo em um corpo glorificado nos céus. Então não fique preocupando, aconteceu um terremoto lá no Japão, é sinal do fim dos tempos, deixa eu me consertar aqui. Não, irmãos, não fica com essa preocupação não, esteja pronto para se fosse hoje. Não fique esperando os sinais acontecerem para começar a se preparar, não. Esteja pronto para, se Cristo voltasse hoje mesmo nós estaríamos com Ele na glória. E esse era o sentimento que os apóstolos tinham. O apóstolo Paulo mesmo diz, e nós seremos transformados, porque ele acreditava que Cristo poderia voltar no seu tempo. Então ele não iria passar pela morte, mas teria o seu corpo transformado. E nós precisamos acreditar desta mesma maneira. Nós precisamos crer que Cristo pode voltar neste exato momento. E como será essa volta do Senhor Jesus? Num abrir e fechar de olhos. E não adianta tentar ficar sem piscar, não. Vai ser nesse tempo, num abrir e fechar de olhos. Mas e como será o nosso corpo? Qual que é a resposta de Paulo para essa pergunta? Insensatos! Acaso sabem como será o corpo das sementes que são plantadas no seu quintal, no seu terreno?
Quando a gente planta uma semente de feijão, a gente planta a semente, a gente não planta o pé de feijão. Quando a gente planta uma semente de manga, a gente planta a semente, não planta um pé de manga. E quem imagina, a pessoa que nunca viu um pé de manga, se receber uma semente de manga, quando ela plantar no quintal dela, ela vai ter noção de como que é um pé de manga? Não tem como a gente saber. Quem que sabe? Somente aquele que tem o poder de dar vida às coisas, o nosso Deus. Então também não fica curioso. Talvez quando eu falei aqui, quando eu falei que nós iríamos falar sobre como seria o nosso corpo, talvez alguém, opa, é agora que eu vou saber como vai ser meu corpo. Não fica curioso não. Mas nós temos uma referência, mais ou menos de como será. Por quê? Porque Cristo ressuscitou primeiro. Então nós temos essa evidência. E pelos relatos bíblicos, a gente consegue imaginar mais ou menos como que seria. Nós podemos entender que era reconhecível. Por mais que os discípulos tiveram uma certa dificuldade, aqueles 2 homens que estavam no caminho, eles tiveram dificuldade de reconhecer que era Cristo. Os discípulos o reconheceram. E depois de algum tempo eles também entenderam que aquele ali era Cristo. Então a forma, nós imaginamos que seja algo parecido com o nosso corpo. Até porque os discípulos conheceram. E um detalhe também que eu achei muito interessante, que vai ser algo que vai poder ser tocado. Ah, irmão, agora você falou uma heresia aí agora, hein? Por quê? Se não é corpo físico e pode ser tocado, como assim? Quem lembra de Tomé? O que Tomé disse? Só acredito vendo. Jesus ressuscitou? Não, só acredito se eu ver. E o que Jesus falou para ele? Toca nas minhas feridas. Ô irmãos, e eu acho muito interessante, só um parêntese aqui, eu acho muito interessante porque na maioria das vezes, nós criticamos Tomé, né? E às vezes nós chamamos os irmãos, quando demonstram pouca fé, a gente até os chama de Tomé. Mas a gente já parou para imaginar a experiência que Tomé viveu por conta disso? Dos apóstolos, a única, pode ser que os outros fizeram, mas o único que foi registrado, que tocou no corpo glorificado de Cristo, foi aquele que tinha menos fé. Olha que paradoxo, né? Que contradiz um pouco, né? Mas que experiência que Tomé viveu. Então, irmãos, nós temos essas evidências de mais ou menos como será o corpo de Cristo, o nosso corpo, através da palavra de Deus que nos fala como é o corpo de Cristo. E nós, irmãos, precisamos entender o processo, e aí entra na parte que nós lemos nessa noite, do versículo 50 até o 58. No versículo 50, Paulo deixa bem claro: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Certo é que nesse corpo físico, humano, falho, pecador, nós não conseguimos chegar diante de Deus. Nós temos um exemplo do Antigo Testamento, Moisés. Chega um determinado momento que Moisés vira para o Senhor e diz: eu quero ver a tua face, eu quero ver a tua glória. E o que o Senhor fala com Moisés? Fica na fenda da rocha, porque eu vou passar apenas, você vai ver apenas minha sombra, porque se você contemplar a minha face, você será consumido. Então esse corpo humano, mortal, cheio de falhas, corruptível, não tem como estar diante da presença de Deus. Nós não suportaríamos tamanha santidade de Deus. E aí nos faz pensar em algo um pouco mais além ainda. Além de nós não suportarmos, esse texto deixa bem claro que não
existe um outro caminho humano, não existe uma outra forma de chegar diante de Deus, se não for por Cristo. Isso põe por terra, esse versículo, irmãos, põe por terra toda doutrina, todo ensinamento que diz que há vários caminhos para chegar até Deus. Há um ensinamento que diz que após a morte, as pessoas ficam em um tempo, em um local, se purgando, passando, ninguém sabe quanto tempo, 1 ano, 10 anos, 1000 anos, sofrendo ali, para conseguir entrar nos céus. Há um outro ensinamento que diz que a pessoa morre, e ele vai ressuscitar em uma outra pessoa, e vai ressuscitar em outra, porque a alma vai passar por um aperfeiçoamento. Agora, conhecendo a santidade de Deus, conhecendo um pouco de Deus, é possível, humanamente, o homem chegar ao ponto da santidade de Cristo? Quantas fases, quantas reencarnações, quantas vezes o ser humano iria precisar renascer? Infinitas vezes, ele nunca alcançará, porque é somente por Cristo. O que nos leva aos céus foi o fato de Cristo ter morrido ali naquela cruz e ressuscitado ao 3º dia. Somente isso nos garante a nossa ressurreição e nos garante o passaporte carimbado para morar com Ele por toda a eternidade. Então não tem um outro caminho, não existe uma outra maneira de chegarmos aos céus se não for através de Cristo. Nessa noite nós cantamos que o Senhor Jesus é o único caminho. E de fato não existe uma outra forma. E o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro aqui nesse versículo 50. Porque carne humana, nenhum pensamento humano pode nos garantir ou pode nos levar para os céus. E aí no versículo 51 e 52, nós vemos a convicção dos discípulos. Os discípulos, eles acreditavam que era ali para aquele tempo, que Cristo poderia voltar ainda com eles vivos. E aí nós percebemos, e aqui o Paulo registra como que acontecerá. Nós dissemos num abrir e fechar de olhos, irmãos. Vai ser, não dá tempo de nada, não dá tempo de consertar, não dá tempo de pedir a alguém para poder ligar para alguém, não, ora por mim porque Cristo está voltando, Cristo voltou. Não adianta. Se nós não estivermos preparados, se nós não estivermos prontos, no soar da última trombeta, não haverá um outro meio, não tem outra saída. Então nós precisamos ter essa convicção e estarmos prontos para que a volta de Cristo fosse hoje, como se a volta de Cristo fosse hoje. E por mais que talvez seja difícil a gente responder essa pergunta, muitas pessoas gostam de perguntar, se Cristo voltasse hoje, quantos aqui seriam salvos? Aí tem alguns que gostam de expor mesmo, levante a sua mão. Já tem outros que falam, respondam no seu coração. Mas irmãos, se nós fôssemos olhar pelo nosso mérito, pelas nossas forças, pela nossa capacidade, por aquilo que nós fazemos, nenhum de nós chegaremos aos céus. Então quer tranquilizar um pouco seu coração? Lembra que são as misericórdias do Senhor que são a causa de não sermos consumidos. O que nos garante a nossa entrada nos céus não é eu dizer que tenho certeza da minha salvação. Não é o fato apenas de eu dizer, porque eu posso falar várias coisas. O que garante a nossa salvação foi Cristo ter derramado o seu sangue ali naquela cruz. É a morte de Cristo ali naquela cruz que nos dá certeza, que nos dá convicção de que nós seremos salvos, de que nós iremos encontrar com Ele na glória. Certo dia eu comentei com o pastor, eu falei com ele, pastor, às vezes o senhor pede para pregar, para ministrar a palavra, e eu não me sinto preparado para fazer.
Aí o pastor me respondeu: irmão, se você for esperar ficar preparado para pregar, você nunca vai pregar, porque nós nunca estaremos aptos. Isaías deixa isso muito claro. Isaías fala que as nossas obras de justiça são como trapos de imundícias diante de Deus. Então, irmãos, acalme seu coração, creia que Cristo morreu e que Cristo ressuscitou ao terceiro dia, e é isso que nos garante a nossa salvação. E procure viver todos os dias da maneira que agrade a Ele. Procure viver todos os dias seguindo os passos de Jesus, obedecendo os seus mandamentos, cumprindo a vontade dEle. E aí chegará um dia, do versículo 56, do 53 ao 56, em que nós iremos ser transformados. O nosso corpo será glorificado assim como o de Cristo. E não mais a morte terá poder sobre a humanidade. Porque a certeza que todos nós temos é de que um dia morreremos. Esta é a única certeza que temos, porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um minuto, nós não sabemos, não podemos prever isso. Mas que um dia morreremos, se Cristo não voltar, isso nós temos certeza. Mas vai chegar um momento de que a morte não terá mais poder, de que assim como Cristo venceu a morte, nós também a venceremos. Ela não mais poderá recair sobre a humanidade, porque nós fomos transformados. O nosso corpo já não é mais mortal, nosso corpo será imortal. Nosso corpo não será mais corruptível, mas será incorruptível. E aí nós vamos poder dizer: tragada foi a morte em vitória. E quem que nos garante isso? Versículo 57. Versículo 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. É o único, irmãos, que pode nos garantir que a morte não tenha mais domínio sobre as nossas vidas. Nenhuma religião, nenhum ensinamento tem o poder de chegar e fazer essa afirmação. Somente nós temos, somente nós que acreditamos que Cristo ressuscitou, podemos afirmar que um dia não haverá mais morte, que um dia a morte não terá mais poder, não terá mais domínio. Nós estaremos totalmente livres da presença do pecado nas nossas vidas. E aí, aí nós chegamos no versículo 58, para a gente poder finalizar, que tem um comentarista que diz assim que parece que o apóstolo Paulo nesse momento ele deu um cochilo, dormiu um pouco, e aí depois ele voltou a escrever o texto, e aí alguns poderiam entender que ficou um pouco fora de contexto, porque se você ler todos os versículos anteriores, se não prestar bem atenção, pensa que Paulo fugiu um pouco do assunto aqui, porque diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Mas aqui o apóstolo Paulo ele não fugiu do assunto, porque a orientação que ele dá para aquele povo de Corinto é: mesmo se houver perseguição, permaneçam firmes, mesmo se houver ensinamentos errados, doutrinas estranhas, pensamentos filosóficos, seja o que for, permaneçam firmes, permaneçam inabaláveis, permaneçam constantes, não mudem de opinião. Constante é isso, não importa o que aconteça, pode vir a dificuldade que vier, a prova que vier, quem é constante não para até atingir o seu objetivo. Então sejam constantes e sempre abundantes, façam tudo o que estiver ao seu alcance, irmãos. Faça tudo o que você puder para viver de uma maneira que agrada a Deus. Faça tudo o que você puder para viver em obediência ao Senhor. Está doendo, está difícil, talvez você pense que não vai conseguir, mas seja constante, seja firme. E sabe por que nós fazemos isso, irmãos? Não porque nós esperamos algo da parte do Senhor,
não porque nós esperamos as bênçãos do Senhor, mas nós fazemos isso por amor a Ele. Nós fazemos isso em obediência a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Ele fez o sacrifício maior por nós. Imagine um homem santo, que nunca conheceu o pecado, nunca em toda a sua existência, ele sofreu uma morte de cruz, considerada a pior forma de morte daquele tempo, que era destinada para as piores pessoas, e este homem derramou o seu sangue ali naquela cruz sem culpa. Qualquer um de nós, se fôssemos presos, se fôssemos crucificados, cada um aqui teria responsabilidade por isso, seria o culpado realmente por estar sofrendo esse tipo de morte. Mas Cristo, o único que não merecia morrer daquela maneira, então Ele nos amou primeiro. E como o pastor sempre diz aqui na igreja, não deixe que esse sacrifício de Cristo tenha sido em vão. Esse sacrifício de Cristo valeu para a sua vida. A evidência que nós podemos demonstrar de que realmente o sacrifício de Cristo ali não foi inútil para nos salvar, é o nosso testemunho diário, é durante a nossa caminhada cristã, é todos os dias ali, resistindo às tentações, caindo e levantando, é dizendo não ao pecado todos os dias, é rejeitando os prazeres, é rejeitando a nossa vontade e vivendo para a glória de Deus. Então, irmãos, nós precisamos atentar para essa palavra, nós precisamos crer de fato que Cristo ressuscitou, e além disso, nós precisamos viver e fazer valer o sacrifício de Cristo ali naquela cruz. Eu gostaria de convidar aqui Kathleen, o Ministério de Louvor, para a gente poder ministrar uma canção, e essa canção ela é nova, mas eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção na letra dessa música, e começassem a refletir nessa mensagem, porque nela retrata como será a nossa eternidade, como será a nossa vida quando nós estivermos diante do Senhor, nos céus, o que nós iremos fazer lá, e de que nós seremos livres. Então eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção. Se quiser fechar os seus olhos, se quiser orar, pode ficar à vontade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ai, meu Deus. Oi. Existe algo amor dentro
Senhor anseia, o dia em que irei te encontrar, face a face te ver, então adorarei. Descido em mim, Senhor anseia, o dia em que irei te encontrar, face a face te ver, os anjos cantarei, Deus Todo-Poderoso és. Deus Todo-Poderoso Deus Todo-Poderoso jamais haverá dor, meu ser enxugará, verei então lá que o meu Senhor foi preparar, contigo eu estarei, enfim vou contemplar, e o meu louvor se unirá aos céus cantando, já não mais haverá dor, meu choro enxugará, verei então lá que o meu Senhor me foi preparar, contigo eu estarei, enfim vou contemplar, e o meu louvor se unirá aos céus cantando, Deus Todo-Poderoso Deus Todo-Poderoso Deus Todo-Poderoso jamais haverá dor, meu choro enxugará, verei então lá que o meu Senhor foi preparar, contigo eu estarei, enfim vou contemplar, e o meu louvor unirá aos céus cansados. É o que mais ansiamos, Senhor, te encontrar. O Senhor é a razão do nosso viver, o Senhor é o nosso amado, e não há nada que desejamos mais na terra e dos céus do que o Senhor, como a tua palavra nos diz, meu Deus. Nós queremos mais de ti, nós queremos conhecer-te mais, e assim como a tua palavra nos diz que a vida eterna é conhecer ao Senhor Jesus. Nós queremos te conhecer mais, nós queremos te amar mais, e nós cantamos aqui que queremos isso, porque o Senhor disse que se nós amamos a ti, o Senhor nos ama e se manifesta a nós. Nós queremos a tua manifestação em nossas vidas, nós queremos a tua manifestação neste lugar, nós queremos te conhecer, nós queremos te ver, até te ver face a face realmente, porque vamos nos encontrar contigo na glória. Aleluia. Obrigada, Senhor, porque nós temos essa esperança, porque nós cremos nessa verdade que o Senhor irá nos buscar, onde não mais haverá dor, e o Senhor enxugará toda lágrima, e não haverá morte, como foi ministrado aqui nessa noite. Não haverá nada que nos separe, não haverá pecado, não haverá corpo corruptível, mas haverá um novo corpo em nós, dado pelo Senhor, onde, meu Pai, nós não mais
pecaremos, nós não mais te desagradaremos, ó Deus. Nós te agradecemos por essa vitória sobre a morte, sobre o pecado do Senhor, que nos faz ser vencedores também. Aleluia. Santo é o Senhor, meu Deus. Santo é o Senhor. Glória a Ti, nós queremos declarar-te que Tu és santo, até não conseguimos mais, apesar de que nós sabemos que lá não vamos nos cansar, e é assim que queremos viver, constantemente em adoração ao Senhor, constantes no Senhor, agradando a Ti. Aleluia. Deus Todo-Poderoso és santo. Amém, irmãos? É baseado nessa certeza, é com essa convicção de que nós iremos encontrar com Cristo na glória, de que nós iremos declarar juntamente com os anjos a santidade do Senhor. Nós iremos em um só coral dizer que santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. E nessa noite, irmãos, nós temos a oportunidade de fazermos um concerto com o nosso Deus. Talvez você veio aqui nessa noite e, após meditar um pouco na sua vida, após ter ouvido as ministrações, após ter ouvido a palavra, talvez você percebeu que existe algo de errado, que existe algo que ainda precisa ser mudado. Então nessa noite é a oportunidade que nós temos de reconciliarmos com Cristo. É a oportunidade que nós temos de aceitar a Cristo como nosso Salvador. E ter essa convicção de que de fato Cristo morreu ali naquela cruz e ressuscitou e está por toda a eternidade, e nós iremos encontrar com Ele na glória. Nessa noite eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Nós vamos orar, nós vamos falar com o nosso Deus. Nós vamos pedir perdão pelos nossos pecados, vamos pedir perdão pelas nossas falhas e pedir para que o Senhor venha confirmar essa verdade nas nossas vidas. Mas se você sentiu o desejo de reconhecer a Cristo como seu Salvador, você que ainda não aceitou ao Senhor Jesus como seu único Salvador, tem a oportunidade de fazer nesse momento. A igreja está de olhos fechados e você tem a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. Você que precisa passar por um concerto, que há tempos que você não sente a presença do Senhor, talvez há tempos que você sente essa falha, essa necessidade de estar mais próximo do Senhor, de entregar verdadeiramente a sua vida a Ele, de confiar a Ele toda a sua vida, em todas as áreas da sua vida. Você tem a oportunidade de fazer isso nessa noite. Então vamos orar. Nesse momento você confesse ao Senhor os seus pecados, pois Ele é misericordioso. Nós ainda temos essa oportunidade de sermos perdoados. Nós ainda temos Cristo como nosso intercessor ali ao lado do Pai. É Ele que nos justifica, é Ele que intercede por nós, é Ele que se volta para o Pai e diz:
Pai, eu morri por esta vida, eu morri para este irmão, eu morri para este que nessa noite está com seu coração quebrantado, está com a sua vida se prostrada, derramada diante do Senhor nessa noite. Por isso eu peço, Deus querido, Deus amado, mais uma vez, Senhor, tenha misericórdia, meu Pai, das nossas vidas, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus eu peço, Espírito Santo de Deus, ó Senhor, nessa noite nós podemos ouvir a Tua palavra, meu Pai. Nós podemos, ó Deus, mais uma vez, ó Pai, ter essa verdade, ó Pai, da ressurreição de Cristo, Senhor, cravada, meu Pai, em nossos corações, meu Deus. Por isso eu peço, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, ó Pai, continue falando, Senhor, aos nossos corações, meu Deus. Ó Deus, continue ministrando, meu Pai, esta palavra nas nossas vidas, meu Pai, para que a partir de hoje, Senhor, nós possamos, ó Pai, viver em novidade de vida, Senhor. Para que a partir dessa mensagem, Senhor, nós possamos nos despertar, Senhor, para a necessidade que temos, ó Pai, de estarmos mais próximos do Senhor, meu Deus, de vivermos, ó Deus, da maneira que o Senhor agrada, meu Pai, de sermos fiéis ao Senhor, meu Pai, e de crermos, ó Pai, que o Senhor, meu Deus, está nos esperando, meu Pai, mas o Senhor não nos espera, meu Pai, em um corpo corruptível, o Senhor não nos espera, ó Pai, ainda presos em pecado, Senhor, ainda, ó Deus, aprisionados pela morte, meu Pai, mas não, Senhor, o Senhor nos aguarda em um corpo glorificado, em um corpo totalmente transformado, em que nós poderemos chegar e estar diante, face a face do Senhor, meu Pai. Por isso eu peço, Senhor, que nessa noite, meu Pai, meu Deus, que nenhum mal, Senhor, que nenhum pensamento contrário, meu Pai, possa nos afastar, meu Deus, da Tua presença, Senhor. Meu Pai, que nenhum desejo nosso, meu Pai, seja maior, meu Deus, do que estar em Tua casa, meu Pai, do que ter comunhão contigo, Senhor, do que ser fiel à Tua palavra, meu Pai. Meu Deus, que os nossos prazeres, Senhor, que o nosso egoísmo, Senhor, não nos separe, meu Deus, da Tua presença, não nos distancie do Senhor, meu Pai. Por isso eu peço, Espírito Santo de Deus, que em nome de Jesus faça morada em nossas vidas, meu Pai. Pois, ó Deus, eu quero, Senhor, juntamente, ó Pai, com a Tua igreja, Senhor, estar um dia, meu Pai, nos céus, declarando que só o Senhor é santo, declarando que só o Senhor reina e vive, e declarando que somente o Senhor é Deus, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, meu Pai, que nenhuma barreira, Senhor, meu Pai, que o inimigo não venha encontrar brechas, meu Pai, em nossas vidas, Senhor, para nos afastar de Ti, meu Pai. Espírito Santo de Deus, faça morada verdadeiramente em nossos corações, meu Pai. E sempre, meu Deus, quando o desejo de pecar, sempre, ó Pai, quando a nossa vontade tentar prevalecer, meu Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa nos incomodar, meu Pai, e que nós possamos lembrar do que Cristo sofreu, meu Pai. E nós não queremos, ó Deus, que essa morte tenha sido em vão, meu Pai. Nós não queremos, ó Deus, sermos culpados, ó Pai, pela morte de Cristo ali na cruz, Senhor. Mas nós queremos, ó Pai, festejar, meu Pai, pois foi através desse sacrifício, meu Deus, que nos garantiu o direito de estarmos com Ele por toda a eternidade, meu Pai. Por isso eu peço, Senhor, esteja conosco, meu Pai, abençoe o Teu povo, meu Pai, abençoe a Tua igreja, meu Deus, ó Deus, nos dê uma semana, meu Pai, abençoada, meu Pai, e que nós possamos, ó Deus, mais uma vez, Senhor, perceber o Teu agir nas nossas vidas, meu Pai, e que nós possamos testemunhar, levar essa palavra das grandes coisas que o Senhor tem feito por nós, meu Pai, levar essa palavra da ressurreição de Cristo, de quão importante foi Cristo morrer ali naquela cruz, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus é o que eu te peço, meu Pai, e te agradeço, meu Deus, por mais esse dia, por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus, amém? Então que os irmãos tenham uma semana abençoada, vamos sair sem aglomerar, em nome de Jesus, Deus abençoe.